mais um episódio do Pod Mãe no ar. Qual é a novidade desta semana no sorteio? Se eu falar de novo que eu quero ganhar, vocês vão falar, ai, Roberta, você quer ganhar tudo. Mas eu não vou falar. Eu juro que eu não vou falar. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, gostaríamos de agradecer a nossa patrocinadora Toy Mania. Depois, gostaríamos de agradecer a nossa patrocinadora Pipu. E vocês que acompanham e estão sempre aqui por dentro do sorteio, o sorteio desta semana vai ser um brinquedo da Toy Mania, que é uma empresa responsável. Todos os brinquedos que eles vendem, na verdade, eles são estudados para desenvolver a criança. Criança de 1, 5, 10, enfim, tem para todas as idades. Todos os brinquedos trabalham, né, a parte motora, cognitiva. São brinquedos que efetivamente desenvolvem, não são brinquedos por brinquedo, tá? Entra no site, mas entra no site da Toy Mania por onde? Ah, já sabem, né? Pela Pipu. Exatamente. O valor é o mesmo, tá? Da Toy Mania. E se você comprar pela Pipu, a diferença é que se você comprar pela Pipu, você ganha pontos. Você acumula pontos que podem ser revertidos para a, na verdade, previdência, né? A previdência privada da criança. Já falei que a Pipu é a Disneylândia das mães. E falando em Disney, qual que é o sorteio? Eu ia falar ainda para as pessoas se cadastrarem. Para ela já falou. Já falou, gente. Não, eu não falei. Não, vamos lá. Para você concorrer a esse sorteio, basta se cadastrar na Pipu, é gratuito, no programa lá Pontos. Você responde as perguntinhas, é bem simples sobre este episódio. E você vai concorrer ao primeiro boneco do Mickey. Top, comemoração, né? De 100 anos, tá? Vocês sabem, a gente já sorteou alguns outros produtos da Disney, né? Nessa comemoração dos 100 anos da Disney. E esse é muito legal, vocês estão vendo aqui, né? Quem tá assistindo a gente no YouTube tá vendo aqui na tela. Quem tá ouvindo, é um boneco muito legal, porque é um boneco original. É um boneco preto e branco. É um boneco, assim, ele é magrinho, assim, ele é como se ele fosse desenhado, né? Porque ele foi feito e aí foi estilizado e é isso, assim. É aquela primeira versão que apareceu do estilo, né? Do design do Mickey. Eu achei muito legal. E ele é de plástico, ele é articulado, tudo. É um boneco, sim, só que com a carinha do Mickey do passado. Do passado, exatamente. E a cor, né? É original, assim, tipo, né? A questão do preto e branco, né? Ser branco e preto é resgatar os 100 anos, né? De história. Bom, paralelo a isso, vocês vão ganhar o quê? Grape Cool. O que é o Grape Cool? Ele é conhecido como chopp de vinho, mas na verdade ele é um vinho, tá? Ele é um vinho que tem a parte da espuma, você toma ele bem geladinho, ele tem baixa graduação alcoólica, de fato, 5%, assim como a cerveja e o chopp. Então, é por isso que ele é conhecido aí, vamos chamar popularmente como chopp de vinho, tá? Mas ele é feito de uva. E ele é bem refrescante, perfeito para você tomar aqui nesse tempinho quente que estamos vivendo, não é mesmo? Fora isso, a gente tem a Cantina Tia Lina, também nossa apoiadora. A gente tem o voucher para você aproveitar uma verdadeira comida italiana, feita por uma italiana, lá em São Roque. E, enfim, tem uma parte também turística que seu filho pode brincar, né? Pode passear ali com toda a família. Tá bom? Falei demais já, né? Já. Então vamos lá pro tema. Convidada de hoje é muito especial, porque todas as nossas convidadas são especiais. A doutora Renata, bem-vinda, doutora Renata, obrigada. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Estou super feliz. A gente que agradece. O nosso tema hoje não é, assim, muito gostoso, mas importante. Mas extremamente importante para auxiliar, para ajudar aí as mamães, como a gente faz bastante aqui, principalmente falando em prevenções, né? Doutora, fala um pouquinho sobre a sua especialidade, com que você trabalha. Então, eu sou oncologista clínica, depois da faculdade de medicina, fiz residência de clínica médica, depois fiz residência em oncologia clínica. E meu foco, minha área de atuação é especialmente tumores femininos, câncer de mama e câncer ginecológico. Eu trabalho no Hospital Santa Paula, a gente tem lá um centro grande de oncologia, que é um serviço ligado à DASA Oncologia.
Ah, legal. Na verdade, assim, o que que a gente queria entender, né? Eu até tenho um caso aí de uma amiga minha, né? Ela descobriu um tumor na mama, e aí ela estava grávida, ela teve que amputar a mama na gravidez, e acho que ela estava grávida de 4 ou 5 meses na época. Quando deu 7 meses de gravidez, eles tiraram a criança, tá? Efetivamente, enfim. E ela acabou morrendo depois de 1 ano. Não é legal, a gente sabe disso. Provavelmente pelo... o câncer, ele tem 1, 2, 3 graduações, né? Eu confesso que não sei, provavelmente o dela era muito agressivo, porque realmente foi tudo muito rápido. Mas, assim, existe alguma... eu não vou chamar de prevenção, né? Mas alguma esperança para as mulheres grávidas, por exemplo? É claro que não é só grávida, né? Acabou de dar à luz, está amamentando, descobre que tem um câncer. Como é que funciona tudo isso? O que a gente pode Então, assim, eu acho que a primeira coisa é saber o que é... quando a gente fala em câncer de mama na gestação, o que engloba isso? O câncer de mama, que surge durante a gestação e no período por até 1 ano após o parto. Então, assim, nasceu, câncer de mama logo depois, isso é considerado câncer de mama na gestação. Tá. E aí, antigamente, a gente achava que o câncer de mama na gestação era um câncer mais agressivo do que o câncer que dá fora da gestação. Hoje, a gente já sabe, a gente tem estudos que mostram que isso não é verdade. Então, considerando mulheres da mesma idade, e o câncer de mama, ele varia. Ele tem câncer mais bonzinho e câncer mais agressivo. Se a gente for pegar uma mulher que está na gestação e comparando assim, o mesmo tipo de câncer, o mesmo estágio, o mesmo tamanho, com uma mulher com características parecidas fora da gestação, então a chance de cura é a mesma. Se ela for adequadamente tratada, então o câncer de mama na gestação não é necessariamente mais agressivo do que um câncer de mama fora da gestação. Qual que é o senão da coisa? Muitas vezes, a mulher está lá, gestante, feliz. Normalmente é uma mulher relativamente jovem, não passa pela cabeça da mulher e muitas vezes nem do médico que está acompanhando ela, Verdade. que ela vai estar com câncer de mama. A mama sofre mudanças na gestação, certo? A mama fica mais inchada. Eu ia perguntar isso, porque como você detecta, Pois né? é. Porque efetivamente tem hormônio, tem a porque questão do leite, tem uma série de coisas, você vai falar... Que aí dá uma confusão, Sim. né? Assim, a minha mama mudou, beleza. A mama de toda gestante muda. Não, e a dor também, né? Então, Fica dolorido. Bem dolorido. Então, às vezes é difícil da mulher se tocar que tá com alguma coisa diferente, que a mama mudou, mas assim, mudou, porque eu tô grávida, mudou. Ou quando ela tá amamentando, mudou, tem uma coisa que, mas deve ser leite empedrado. Até eu mesma, quando eu tava grávida, quando eu tava amamentando, nossa, uma coisa dura que... Eu sou oncologista, eu fico, meu Deus, será que é um câncer de mama? Não, é leite empedrado. É difícil, né? Porque... eu pensava, porque eu sou oncologista, mas assim, que mulher que não vai achar que é leite empedrado, certo? Exatamente. Então, Até porque no final a gente é mais otimista, naturalmente. e assim, vamos falar que o câncer de mama durante a gestação é raro. Tá. Né? Então, o câncer na gestação, de modo geral, é super raro. Dentre todos os cânceres que podem acontecer na gestação, o mais comum é o de mama. Mas é super raro. De ovário não acontece. Ou assim, não pode falar não acontece. Supostamente, teoricamente, qualquer câncer pode acontecer durante a gestação. Mas é raro, é uma coisa rara. E dentre todos os cânceres, é mais comum o de mama. Tá? Então, qual que é a dificuldade? Que muitas vezes a mulher vai ser diagnosticada com tumor numa fase mais avançada. Porque se eu tô lá bonitinha, faço a partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer mamografia. Então, às vezes a mulher, normalmente gestante, na maioria das vezes é mais jovem, não faz mamografia de rotina, mas é mais fácil identificar o nódulo, porque a mama tá lá normal, certo? Na gestação dificulta. Então, às vezes a mulher diagnostica numa fase mais tardia, às vezes o tumor já está maior, e aí daí pode vir a maior gravidade. Então, essa é uma coisa relacionada com o estágio da doença. Às vezes diagnostica, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais a chance de cura. Tá. É a cura. Isso serve para a gestação e para fora da gestação. Sim. É que na gestação eu entendo, para você chegar no diagnóstico do câncer... Às vezes já passou mais tempo, é mais difícil. É mais lento. Sim. E aí a gente tem a questão do tratamento.
Por quê? A gente pode tratar a mulher grávida com câncer de mama? Ela pode, por exemplo, fazer cirurgia, como a sua amiga fez? Pode. Ela pode fazer quimioterapia? Pode. Mas tem algumas características especiais, digamos. Então, assim, a mulher tá gestante. Ela pode, a qualquer momento, começar a quimio? Não. A gente tem que esperar passar o primeiro trimestre, que é os 3 primeiros meses são os principais para a formação dos órgãos do bebê. Então, não pode fazer quimioterapia nos 3 primeiros meses. Então, a gente só pode fazer a quimio a partir do 2º trimestre, que é mais ou menos a partir de 14 semanas. Então, diagnosticou no comecinho... Você já perdeu 3 meses de tratamento. Ou a gente tem 2 saídas. Ou tem que operar, ou tem que esperar. Porque não dá para fazer quimioterapia no comecinho da gravidez. Se for depois do 1º trimestre, então a partir da 14ª semana, aí a mulher pode receber quase todos os tratamentos. Então, quimioterapia, ela pode receber? Pode. É seguro para ela e para o bebê? É seguro. A gente tem vários estudos que mostram segurança, tanto para a mulher quanto para o bebê. Claro, é uma gestação de risco, ela vai ter que ser acompanhada mais de perto, porque existe eventualmente o risco de um parto prematuro, diminuição do crescimento do bebê, tipo, o bebê cresce menos. Tem todas essas questões. Tem efeito colateral, né? Tem, mas, assim, aquela coisa, tipo, as mães ficam, né? As mulheres ficam super... Nossa, será que, putz, meu nenê vai nascer com algum problema, com alguma deficiência por conta da químio? Não, isso aí é super seguro. Mas alguns tipos de câncer de mama usam alguns remédios diferentes da quimioterapia, tipo anticorpo monoclonal, que a gente chama de vacina. Na real, não é uma vacina, né? É um anticorpo, que é para um tipo especial de tumor, que a gente chama HER2 positivo. Esse não pode ser usado durante a gravidez, em nenhum momento, porque pode diminuir o líquido amniótico. Então, esse medicamento, por exemplo, a gente só pode dar depois que o bebê nascer. Para um outro tipo de câncer de mama, que é o que a gente chama de triplo negativo, que hoje a gente usa em várias situações, a imunoterapia, também não pode ser dado durante a gravidez. Comprimidinho de anti-hormônio, que não pode ser dado durante a gravidez. Então, na verdade, diminui o arsenal. Diminui o arsenal. Então, muitas coisas a gente tem que esperar o bebê nascer para dar. Mas a quimioterapia, que na real é o grosso do tratamento, dá para dar com segurança depois desse comecinho de gravidez. Eu tenho conhecida que tinha um câncer na cabeça. E aí ela tomava um remédio para que ele não evoluísse, porque era numa posição que não dava para fazer uma cirurgia. E o sonho dela era ser mãe. E aí existia uma preocupação muito grande do médico, porque parece que ela não poderia usar esse medicamento durante a gestação. E aí o câncer podia evoluir. E poder evoluir muito, 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 né? Porque assim, querendo ou não, uma gravidez são 9 meses. 10, né? 40 semanas. Além dos 10 meses, tem a questão de que o corpo tá mudando, tudo tá mudando. Eu não sei se a velocidade do tumor também aumenta, porque você tá com turbilhão dentro do organismo, né? Na real, depende de qual tumor. Por exemplo, tumor no cérebro, que nasceu no cérebro, não é tipo de outro órgão que foi pro cérebro, a rigor não teria, por exemplo, influência. O que aumenta na gravidez? Um monte de hormônio feminino. Se o tumor fosse alimentado por hormônio feminino, ele podia ficar mega estimulado e crescer. Tumor que nasce no cérebro não é não é estimulado pelo hormônio feminino, então, a rigor, não teria nada a ver. Mas nesse caso, por exemplo, que seria indicado, na maioria dos casos, a pessoa, né, fazer radioterapia, também é uma coisa complexa. Não pode fazer radioterapia grávida. Qual que é a diferença entre a químio e a rádio? A químio é tipo um soro que cai lá na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo. Onde tiver célula de tumor, ela vai lá e ataca. É o que a gente chama de tratamento sistêmico. Tipo, cai na corrente sanguínea e ataca tudo. A rádio, a gente fala, né, que é tipo um banho de luz. É uma radiação que vai lá num ponto específico. Entendeu? Entendi. Tipo, a rádio na cabeça. Pá, vai lá e irradia só. Hoje tem a tecnologia que consegue calcular direitinho a dose, contornar todos os outros tecidos para focar só aonde você quer mirar, tipo um míssil. Mas a químio, ela é mais assertiva? Assertiva, você diz em que sentido? Não, assim? porque assim, não sei se é o protocolo para todos os cânceres, mas em geral você faz primeiro a químio e depois a rádio.
Normalmente, pra ter primeiro a alta, químio, vamos chamar depois- assim. E não é alta, né? Porque a na minha sogra verdade, teve a câncer gente de fica mama, ela há acompanhando. 5 anos ela tem que Isso. tomar um remédio. Fica acompanhando. É que assim, por que 5 anos eu achei normalmente muito tempo. a gente faz a químio antes? Primeiro que às vezes interfere a químio e a rádio. Então, às vezes, em algumas situações, tipo câncer de colo de útero, a gente faz a químio junto com a rádio. Porque a químio, às vezes, ela potencializa o efeito da rádio. Então, se a gente não quer potencializar o efeito da rádio, a gente não vai fazer junto. E a químio tem essa função meio que de tratar o corpo todo. E a rádio é pontual. Sim, é ali naquele local. Então, em só. algumas situações, a gente fala, cara, a gente quer primeiro atacar, controlar o corpo inteiro e depois dar aquela última pisadinha, tipo pisar Sim, na barata, sim, dar aquela sim. queimadinha, a queimadinha que é a cereja do bolo. Entendeu? Entendi. Então, normalmente a rádio é depois, porque então, é essa eu última percebo que a rádio queimadinha. é depois, parece que é justamente isso. Pra ter sei lá, alta, vamos chamar assim. E aí, passando essa história toda com a minha sogra, eu descobri que não tem alta coisa nenhuma, porque 5 anos ela tem que tomar remédio. Não tem alta. Aí, não, não tem alta, mas fica acompanhando mais espaçado, né? Aí não precisa Mas ela vir, tem que tipo, voltar de todo 4 em 4 meses. 4 em 4 meses, por um tempo. Aí a gente passa para 6 em 6, e aí depois para uma vez por ano. A gente vai aos poucos espaçando. Porque o risco normalmente é maior nos primeiros anos. Da metástase, Tipo, isso, um tá. risco da doença voltar para uma metástase ou uma recidiva local. Normalmente, quanto mais agressivo o tumor, mais rápido, teoricamente, ele pode voltar. Então, os primeiros anos são aqueles anos que a gente faz o acompanhamento mais de perto. Depois, pode voltar? Depois de um tempo? Pode, mas a chance, teoricamente, é menor. Então, dá para ir espaçando um pouco os acompanhamentos. Entendi. Entendeu? Entendi. E é complexo, né? Porque tem gente que tem metástase, tem gente que não tem. E é engraçado porque, assim, é uma doença antiga, né? E que ninguém achou vacina ainda. Não, mas eu vou te falar uma coisa, ó. E eu fico brava com isso, viu, Renata? Então, mas sabe Como que não achou vacina pra câncer? que tem um monte de paciente que, né, fala assim, mas não achou a cura ainda porque a indústria farmacêutica lucra com tem um isso monte e de- por isso. Mas, olha, de quando eu terminei a residência, que faz um tempão, Um tempinho. nos últimos 10 anos, deu um mega boom. Especialmente nos últimos 5 anos, assim, é uma enxurrada de remédio novo. Um monte. E eficaz, né? E eficaz. Um monte de remédio novo. Por quê? O tumor, os cânceres, eles têm um monte de alterações genéticas. Um monte. Então, não tem uma via só. Tipo, se eu desligar essa via que faz o tumor crescer, beleza. Então, eu não preciso descobrir um remédio, que é um inferno. Porque, assim, você desliga uma via, aí outras vias se proliferam e fazem o tumor crescer. Aí você bloqueia outra, desvia por outra. Então, são várias vias. E aí, hoje, a gente já tem remédio para pegar um monte. Só que aí, é assim, você não pode juntar necessariamente um monte de remédio para bloquear um monte de via, porque aumenta muito a toxicidade do tratamento. Aí a pessoa não aguenta. Entende? Então, é uma coisa complexa. Não é uma coisa tipo, por que não descobriu uma vacina? Cara, tem um monte de remédio. Só que aí o tumor dá um jeito de burlar isso. E Como aí, se fosse a gripe. O vírus da gripe que ele vai se aperfeiçoando. Eu chamo de aperfeiçoando. Foge desse bloqueio e vai para outro. E Sofre aí você mutações, né? Isso. E aí você tem que ir descobrindo qual que é o outro, como é que você vai bloquear o outro caminho, e o outro caminho, e o outro caminho. Entendeu? Entendi. Mas a gente tem conhecido cada vez mais a parte molecular do câncer. Um monte de receptores e vias de crescimento. Que aí você consegue já bloquear. Aí a gente vai procurando os remédios para bloquear essas várias alterações moleculares. E com isso a pessoa tem mais qualidade de vida, né? Mais tempo. Mais tempo, né? Aumentou a chance dos últimos anos, assim, aumentou a chance de cura. E se a gente não consegue curar, vários tumores, vários tipos de câncer, a gente prolongou muito a vida e com qualidade. Olha, que entendeu? ótimo. Até... Bom, isso é uma notícia boa, né? Pra gente dar aqui. Que existe aí uma evolução. Não tenho dúvida. E muito rápida. Eu acho que essa doença, doutora, ela tem muitos mitos também. E aí eu até queria falar um pouquinho sobre eles. Que... Por exemplo, né, a gente fala que talvez é a doença do século, porque
quantas pessoas não vêm falecendo ou sofrendo do câncer até na juventude? Assim, eu conheço pelo menos uns 5 casos de pessoas com até 30 anos que tiveram cânceres fortíssimos. Alguns ainda passam pelo processo, outros vieram a falecer e outros se curaram. E aí entra a questão da causa, né? Do que causa, né? Existe, óbvio, uma hereditariedade que é muito forte, mas, na sua opinião, o que é mais prejudicial? Porque eu falo que existem 2 grandes doenças hoje. A depressão / ansiedade, que é uma doença psicológica, e o câncer fisiológico, né? E qual é, até, às vezes, a ligação entre essas duas, né? O estilo de vida, para se ver hoje o aumento tão grande do câncer entre a sociedade. Então, assim, isso é super real. Aumentou muito o número de jovens, de pessoas mais jovens com câncer, no mundo inteiro. E aí a pergunta é, por quê? Por que isso está acontecendo, né? No Congresso americano desse ano, teve uma sessão inteira sobre câncer de intestino em jovem. Porque, assim, era uma coisa que era uma doença de velho e agora é uma doença de jovem. Tem um monte... A gente mesmo, aqui no Brasil, a gente viu aí na mídia um monte de pessoa jovem com câncer de intestino. Então, isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro e a gente não tem exatamente a resposta. Mas o que a sociedade oncológica, médica acredita é que, assim, o fator hereditário, ele existe, mas ele tá aí e já estava, é o mesmo. E, assim, a maioria, os cânceres hereditários são responsáveis por, 7 a 10% dos cânceres. A maioria não é hereditária. De passar de geração para geração. Não é a minoria. E isso é uma coisa mais ou menos estável. Agora, os hábitos de vida, possivelmente, têm relação com esse aumento do câncer em jovens. Então, sedentarismo, obesidade, ingestão de bebida alcoólica e tabagismo, fumar, certamente esses fatores fumavam mais no passado? Ou as pessoas morriam de câncer e não sabiam? Mas pessoas mais velhas, talvez, morriam antes. Sim. E aí, por exemplo, doença cardiovascular, que também tabagismo aumenta o risco de doença cardiovascular. Hoje, as pessoas morrem menos, morrem menos de infarto do que elas morriam antigamente. Então, às vezes, infartava antes e não dava tempo de ter o câncer. Entende? E aí, somado, mulheres hoje fumam muito mais do que fumavam. Antigamente, mais homens fumavam, nem tanto mulheres. Sim. Bebida alcoólica hoje, eu acho que, na verdade, o que eu percebo talvez é uma combinação. Por exemplo, provavelmente meu sogro fumava muito na época, mas ele, para ir trabalhar, ele caminhava 40 minutos todos os dias. Ele não tinha um monte de tipo de alimentação, né? Era uma alimentação muito mais saudável. Ele não tinha carro, ele não tinha controle remoto, ele não tinha várias dos artigos, dos acessórios que a gente tem hoje. Então, quando você combina uma alimentação boa com uma atividade, com uma coisa constante, mais o cigarro, você ainda tem um equilíbrio. Eu vejo que hoje é tudo muito over ruim, né? Então, assim, ninguém faz atividade, ninguém se alimenta direito. Todo mundo come fast food, o povo bebe pra caramba. Depois da pandemia, gente, todo mundo, né? Quantas pessoas passaram a beber muito mais depois da pandemia? E aí tá todo mundo estressado, você fica estressado, você bebe, você fuma, você faz menos ginástica, você fica lá assistindo Netflix, tá tudo automatizado. Então a gente se exercita menos, a gente come pior. A comida também industrializada? Essas comidas que a gente compra pronta mesmo? Com certeza, porque é menos natural. Sim. Aumenta a chance, né? Assim, muito mais gordurosa. A obesidade, as pessoas comem mais besteira, elas vão engordar. E a obesidade é relacionada com vários tipos de câncer. Então, provavelmente é isso, é multifatorial, né? Agora, essa história, não sei se você pode falar ou se é mito, né? É que o micro-ondas dá câncer. Isso é mito. Isso é mito. É mito. Eu também sempre achei que era mito. Isso não tem nada. Não, nada que a radiação do micro-ondas vai dar câncer. Mesma coisa do celular. Não tem nenhuma comprovação de que isso tem relação. E aí, em relação à ansiedade, fala, ai meu Deus, será que a depressão, a ansiedade tem a ver com câncer? A gente também. Não existe estudo científico que comprove isso. Embora a gente veja assim, tipo, estava tudo bem, a pessoa acompanhava o câncer, aí sei lá, teve
o filho morreu, a mulher ficou mega deprê, e aí, pá, apareceu o câncer. A gente vê muito essas histórias. Casal, vinha tudo bem, deu um crepe no relacionamento, pá, apareceu o câncer. E aí a pessoa fala, mas será que eu tive o câncer porque eu fiquei, né, muito triste, chocada, arrasada emocionalmente? Cara, não tem estudo. Mas tem aquela coisa isso, que, entendeu? assim, também não sei se é verdade, né? Eu sei mito. Mas eu acredito nisso, mas aí é um achismo meu. Se o corpo não tá bom, como é que é? Se a cabeça não tá bom, o corpo padece. Então. Quando você fala de ansiedade e depressão, que de fato todo mundo, tá com esse problema, né? Pelo menos falando de São Paulo capital. Cetralina e fluoxetina, tá dando chovendo. Tá dando a roda. Eu acho que quando a gente fala disso, de ansiedade e depressão especificamente, você não tá com a cabeça boa. Se o seu corpo já tem, eu vou chamar de tendência, tá? Não sei se a palavra é essa. Já tem uma abertura, talvez não tendência. Uma abertura pro câncer, tudo bem que o câncer vai evoluir mais rápido mesmo. Porque a cabeça não tá boa. Sim, eu concordo. Assim, a gente tende a acreditar nisso, mas a gente não tem como comprovar. E aí é ruim o médico falar, não, isso acontece, porque tem um monte de gente deprimida e que não tem câncer. Sim. Né? Então, não dá pra gente criar um mega alarmismo, tipo, puta, tá deprimido, tá ansioso, vai ter câncer. Não dá para falar isso. Mas eu entendo, compreendo, faz sentido, mas não existe a comprovação científica. E nem porque entendeu? a pessoa teve câncer é que ela estava deprimida, sim. Né? Às vezes a pessoa é super feliz. Até porque é até muito jovem. Eu tive uma amiga que teve câncer, uma conhecida, na verdade, nem chegou a ser amiga, ela era um pouco mais velha que eu. Ela teve um câncer super agressivo no cérebro com 18 anos. Então, e aí você fala, né? E ela faleceu. Nossa, foi um super processo, né? Então, o problema foi a reincidência. Então, ela fez todo o processo, aí curou com 1 ano. Quando deu 1 ano e meio depois, ele veio muito forte. E ela veio a falecer, acho que com 22 anos, mais ou menos. É a mesma coisa a criança, né? Você fala, e aí, e a criança que tem câncer? Porque tem, né? Acontece câncer em criança. A criança era o quê? Estressada, deprimida, ansiosa, né? E acontece. Então, não dá para falar que é isso. Talvez, se tem relação, talvez tenha, mas cientificamente a gente não consegue comprovar. Entendi. Embora faça meio que um sentido. Por conta do movimento mundial, né? Eu acho que, por exemplo, existe algum estudo das regiões, por exemplo, as grandes cidades, os grandes centros têm uma quantidade, né? Então, saiu, agora, a gente teve o Congresso Europeu de Oncologia agora em setembro. E aí foi apresentado numa sessão oral e tal, um estudo relacionando poluição com câncer de mama, por exemplo. Então, tinha lá 2,5 as poeirinhas pequenininhas. Tem vários... Agora eu não lembro o número lá do tamanho da poeira, mas tipo, a poeira X, as regiões que tinham maior quantidade dessa poeira aí... Tinham mais câncer de mama. Tinham mais câncer de mama. Então, é possível que tenha a ver. Por exemplo, a poluição. Cidade grande, a gente não... Também assim, as câncer. cidades grandes... olha, a gente está levantando um monte de polêmica aqui. As cidades grandes, naturalmente, as pessoas se tratam mais. Eu imagino que, por exemplo, no interior, sei lá, da Bahia, de Pernambuco, etc., as pessoas não vão se tratar. Elas não têm essa rotina de tratamento. Mas quando a gente fala, por exemplo, esse estudo é um estudo científico, é uma coisa bem controlada. Tenta tirar todas essas coisas que podem confundir. Tipo, a pessoa nem teve assistência. Não, foi uma coisa mais controlada. Comparando exatamente a mesma situação, o que variou foi a poluição. Fora daquele habitat. Entendi. Entendeu? E assim, doutora... porque senão confunde. É isso que eu ia falar. Senão confunde. Então em São Paulo tem muito mais do que lá. Claro, primeiro que tem mais gente. Sim. Segundo que talvez tenha mais primeiro acesso que tem mais gente. do que outras Segundo que tem pessoas que acabam fazendo uma rotina ali mais do que outros. Entende? Por uma questão cultural mesmo. Não é errado ou certo. Doutora, eu até queria que se você pudesse passar uma sugestão... Assim, você vive provavelmente muitas coisas dentro do consultório, né? Dentro do hospital. Vê vários casos e semelhanças entre muitos deles. Se você fosse deixar realmente uma dica, né? Eu acho que pensando na mulher, eu acho que aqui o grande objetivo na mulher e até na gestante, né? Quais são os cuidados ou as atenções que ela deveria ter e até a questão de acalmá-la, né? Então, é possível, é assim que funciona.
Eu queria que você desse um pouquinho dessa dica pra gente. Então, eu acho que o principal eu sempre falo para as pessoas, né? Peraí. A gente acha sarna, às vezes, sem procurar, certo? Então, eu acho que o que a gente puder fazer para evitar... Então, eu sei que fumar faz mal, a bebida alcoólica em exagero faz mal, ficar obeso faz mal, ficar sedentário faz mal. Então, tentar, na medida do possível, diminuir esses fatores de risco que a gente já conhece. Outra coisa é seguir as recomendações de segmento. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, precisa fazer mamografia. Precisa. Essa é uma recomendação. Embora o Ministério da Saúde recomende no SUS as pacientes fazer a mamografia a partir dos 50. Isso. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia recomendam a partir dos 40. Então tem essa mas eu fui fazer, eu fui fazer mamografia no começo do ano, que eu faço todo ano, né? No começo do ano, todos os exames ginecológicos aí de rotina. E aí o meu convênio não queria liberar. Porque eu não tinha 50 anos. Mas, querida, eu falei, peraí. Eu tenho 45. Né? Na época eu tinha 45. Eu falei, eu tenho 45. Você tá de brincadeira que vocês não vão liberar. Não faz sentido nenhum. Eu fiz o ano passado, eu fiz o ano retrasado. 40 a mais. Para. Não, mas eu não tenho 50. Não tenho. Eu tenho 45 e vou fazer. Exato. Arrumei uma briga e fiz. Então, é que você conseguiu. Agora, imagine a quantidade... 70% das pessoas no Brasil usam o SUS. E aí, imagina que situação. Porque elas não têm como brigar. Não tem. Porque aí não tem. Aí não tem. É isso. Ou ela vai pro particular, né? Pois mas a quantidade de mulher que não tem como ir pro particular. Ou fazer o exame outra saída. É complicado, né? Mas então, assim, idealmente, a partir dos 40 anos, fazer mamografia. Mas e aí, a mulher jovem? Porque a gente tem visto um monte de câncer de mama em jovem. É recomendado fazer mamografia abaixo dos 40 anos? Para a maioria das mulheres, não. Por quê? Porque a mama é densa. A mama é densa, a mamografia vê menos. Entende? Algum nódulo pode ficar obscurecido. Então, o que é importante? A mulher conhecer o seu corpo. Então, fazer o toque. A mulher precisa conhecer sua mama. O toque substitui a mamografia? Não substitui. Mas, se a mulher conhecer o seu corpo... ela pode notar alguma coisa de estranha quando aparecer. E aí, assim, notou alguma coisa de estranha, tem que procurar assistência médica. E a gestante? A gestante, idealmente, ela deve ser examinada pelo obstetra durante as consultas do pré-natal, porque ele precisa palpar a mama da mulher para ver se nota alguma coisa de diferente. Não sinto isso no processo. Na da Maria, por exemplo, não teve, assim, durante o pré-natal. E agora também não. Então, mas seria, a minha primeira gestação ideal, não né? teve também. Seria Meu obstetra era né? muito ruim. Seria o ideal palpar teve. só. Porque assim, é raro acontecer, né? Então, porque os médicos muitas vezes entram naquele piloto automático e aí não vai se preocupar com a raridade, mas idealmente deveria ficar preocupado. E a mulher, sempre que notar alguma coisa de diferente, putz, tá estranho. Cara, vai procurar assistência médica, né? Para não deixar passar. Não é nada, beleza, não é nada, mas exclui que seja alguma coisa problemática, entendeu? Porque quanto antes diagnosticar, mais fácil para tratar. E ele dói, por exemplo? Por exemplo, eu tenho um cisto há muito tempo já, na verdade, na mama. Deve ter, assim, sido 2, 3 anos ou mais. E ele sempre veio... a gente tá batendo aqui. Ele sempre veio numa... Não teve evolução, né? Sempre vinha acompanhando com ultrassom normal, ultrassom de mama. E aí o médico fala que, por exemplo, quando eu tava para menstruar, ou agora na gestação, ele passou a ficar mais dolorido, porque ele falou que ele comprime, e aí ele dói. Né? E como que funciona? Porque eu sei que tem muitos casos de mulheres que têm vários cistos na mama, né? Que são... Não sei como que chama, cistos benignos. Tipo, cisto é como se fosse uma bolinha de água. Então, cisto é benigno, ponto. Cisto não vira câncer. Então, isso é uma coisa super importante, que às vezes a mulher fala, eu tenho cisto, será que vai virar câncer? Não, cisto não vira câncer. Cisto é tipo uma bolinha de água. E fala assim, mas dói ou não dói? Dói ou não dói? Isso não é critério para diferenciar câncer de uma coisa benigna. Então, o câncer não necessariamente dói e nem não dói. Pode doer e pode não doer.
Interessante. Normalmente não dói. Dói normalmente quando tá uma coisa já Muito mega grande, avançada. assim, entendeu? Mas normalmente o câncer não dói. E a mama, de acordo com o ciclo menstrual, a nossa mama incha, desincha, incha. E aí é mais comum doer de acordo com as mudanças do ciclo hormonal Do que por o causa do câncer. Entendeu? Então, eu falo assim, dói, é câncer. Não dói, não é câncer. Não dá para se basear nisso necessariamente, entendeu? Interessante, eu não sabia. E o cisto não vira, porque as mulheres ficam desesperadas. Eu tenho cisto. Cisto não vira câncer. O câncer normalmente... E aí, assim, o câncer sempre tem que ser uma coisa palpável? Não, isso é outra coisa, assim. A gente não quer diagnosticar o câncer quando ele é palpável. Porque se ele é palpável, ele já tá não grande. é pequenininho. Já tá grande, sim. Entende? Sim, Então, sim. a gente quer diagnosticar quando? Quando a gente não palpa, através de um exame de rotina. Fiz a mamografia, tem alguma coisa estranha lá que não dá nem para palpar. Beleza, aí a gente vai lá, investiga e faz uma biópsia, que é a biópsia que confirma se é um câncer ou não. E o câncer pode aparecer, tipo na mamografia, como um nódulo, ou às vezes só aparece microcalcificações. E aí a mulher também não tem que ficar alarmada, fala assim, putz, eu tenho microcalcificação. Não é toda microcalcificação que é câncer. Tem microcalcificação que é benigna e tem microcalcificações que são sugestivas de câncer. São Entendeu? sugestivas, né? Aí você consegue tratar bem, né? Isso. E assim, sugere. E aí você tem que investigar, porque você só confirma que tem um câncer quando você faz uma biópsia. Entendeu? Tem que tirar lá um pedacinho, vai para o patologista ver e confirmar se é um câncer ou não. Nossa, Perfeito. é interessante, porque a gente tem tanto o processo de conscientização o Outubro Rosa, do câncer de mama e tudo mais. E várias das coisas aqui apresentadas eu ainda não tinha conhecimento, mesmo passando por várias campanhas e até... Sim. Enfim. Conscientizações, né? Exato. Nossa, bem interessante. Mas obrigada. Eu sou sempre desagradável que termina. Jura? Não, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação, obrigada aí, né, pela sua orientação. Incrível, e doutora. explicação mesmo, até para acalmar, né? Se isso não vira câncer, né? Calma. Mas vamos, eu acho que o tratar sempre é importante, né? O tratar precoce. Exato. Quanto mais precoce, acho mais fácil. Quanto mais precoce, maior é a chance de cura. Mesmo naqueles casos que falam assim, putz, é um tumor que tem características ruins. Mas, se ele é diagnosticado numa fase bastante inicial, as chances de cura vão lá, maior do que 90%, tipo, alta chance de cura. Olha, Entendeu? legal. Porque às vezes as pessoas ficam, putz, só vejo que deu ruim, deu metástase, voltou. Mas não é a maioria. A maioria fica curada. A maioria das mulheres com câncer de mama, por exemplo, fica curada. Então, diagnóstico precoce salva vidas. É aquela frase clichê, Sim, é clichê, mas que é real, verdadeira, é entendeu? real. Não, e é legal também a gente saber que, o quanto a medicina evoluiu, né? Porque efetivamente a medicina evoluiu E a em cada tantas ano. coisas. Até a questão da vacina, que é mitos e verdades da vacina, etc. Mas, e por que desenvolveu uma vacina tão rápida? Meu Deus, mas tudo se desenvolve rápido agora. Por que não a vacina, né? Sim. E aí fica essa história. Cadê a vacina do câncer? Eu concordo que o câncer ele é muito complexo, né? Até por ele mesmo, né? Ele tem vários graus, vários tipos. E o corpo, né? Também em muitos lugares do corpo você pode ter. Pode. E assim, cada tumor... mas o câncer de fulano não foi igual ao meu. Porque, cara, o câncer de cada um tem uma... Mesmo sendo o mesmo câncer de intestino, câncer de mama. Mas... é diferente. No corpo de cada um é diferente. As alterações genéticas do câncer de cada um não é necessariamente igual ao do outro. Então, a evolução, a resposta ao tratamento não é igual necessariamente. Doutora, deixa pra gente... Mas é legal a gente saber que evoluiu. Eu fiquei feliz agora, de verdade, assim. Mas fiquei feliz mesmo, Fiquei, de porque verdade. câncer é uma coisa muito complicada. A hora que você tem o diagnóstico, é praticamente o óbito. Né? Então, assim... Pelo menos na sua cabeça. Eu acho que principalmente na cabeça da pessoa que recebe, entende? Tenho tempo de falar a última coisa? Tem. Olha só. Tem várias pacientes, agora, recentes, né? Porque tá assim, é isso, chuvarada de remédio novo. E que antigamente, a gente falava assim, nossa, calma, né? A medicina tá evoluindo, vai ter um remédio novo. Se falava aquela coisa para dar uma esperança e tal. Mas agora isso é real. Eu tenho várias pacientes que falam assim, ferrou. Cara, ferrou, liberou uma droga nova. E aí, a mulher recebeu, foi liberada, chegou no Brasil, liberada pela Anvisa, tá na bula.
entrou no hall da INSS, recebeu super, melhorou, respondeu. Tenho várias. Hoje, antes de vir para cá, atendi uma, começou um remédio novo, que foi liberado há menos de um ano. Putz, assim, hoje ela trouxe o primeiro exame de acompanhamento, uma super resposta, assim. Olha que legal, que E aí, legal. E é juro, gostoso, assim, né? Como o médico demais, vê. porque a Isso. gente vê que realmente está mudando. E é um monte de remédio e que pode mudar muito a história da vida de cada pessoa. Nossa, que legal. É muito Incrível. legal. Doutora, deixa pra gente seu contato, né? Que a gente não passou aqui ainda. E de coração, muito obrigada. Te desejo um bom ano. Agora a gente tá aqui no final já, a né? gente já Um tá no bom fim, ano, um bom Natal. Que seja um ano maravilhoso pra senhora. Para vocês também. E ó, que essa né? Bebê. menina, Maria Luísa. Com muita saúde, né? Amém. É isso aí. Obrigada, viu, meninas? Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.